Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Romanos, Romanos capítulo 6, os versos 12 a 14, e depois Romanos 12, os versos 12, 1 e 2. Romanos capítulo 6, os versos de 12 a 14, e depois Romanos 12, os versos 1 e 2. Queria pensar com vocês nessa manhã a seguinte temática: dedicação total a Deus. Dedicação total a Deus. Romanos 6, os versículos de 12 a 14, assim nos diz a palavra. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Agora Romanos 12, os versos 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A carta do apóstolo Paulo aos Romanos, ela foi escrita na parte final de sua terceira viagem missionária, entre os anos 57 a 59, na cidade de Corinto, quando ele pretendia ir à Espanha. Então, ele escreve esta carta para pedir apoio à igreja de Roma, porque nas cidades por onde ele passava, ele sofria diversas oposições, uma oposição ferrenha dos judeus. Então ele se aproximar de igreja, se havia do povo cristão ou de alguma família que pudesse dar suporte para ele poder iniciar o seu ministério e avançar na obra missionária. Então, desejoso de ir à Espanha, Roma era uma cidade importante e uma igreja importante para ele ter apoio. E ele sofreu oposições dos judeus, óbvio. Os judeus tinham grande dificuldade com o evangelho, com os cristãos, então havia uma perseguição em todo o império contra a igreja por parte dos judeus. O próprio Saulo foi um perseguidor da igreja, e também dentro da igreja ele sofria uma grande dificuldade com os judeus cristãos, porque Paulo, sendo judeu, ele conhece bem a luta dos judeus em fazer com que todos os seus processos religiosos sejam colocados a todos que estão buscando Deus. E então ele também vai sofrer uma dificuldade interna na igreja com os judeus cristãos, que querem colocar alguns valores do judaísmo na prática cristã, e ele rejeita isto. Como a circuncisão, como a dieta judaica, a observação do calendário judaico, e Paulo sofre muita perseguição também por estes. Então, o objetivo da carta de Paulo em Romanos é apresentar o evangelho à luz da revelação dos judeus. Paulo parte da revelação de Deus aos judeus e apresenta o evangelho, e também preparando a sua chegada em Roma. E nessa carta temos um conteúdo muito denso, é muita teologia, é um arrazoado teológico muito profundo. Ele, do capítulo 1 ao capítulo 11, ele expõe as grandes temáticas, as grandes doutrinas do evangelho.
É uma carta que nós chamamos de o Evangelho do apóstolo Paulo. No capítulo 1, ele vai falar da condenação de todos os homens, do capítulo 1 ao capítulo 3. Do capítulo 1 ao capítulo 5, ele trata da justificação. Do capítulo 6 ao versículo 8, do capítulo 8, ele trata da unidade em Cristo. Do capítulo 9 ao capítulo 11, ele fala da aliança de Israel e a aliança de Deus em Cristo Jesus. E a partir do capítulo 12 até o capítulo 15, ele fala da prática cristã. Ele fundamenta toda o seu arrazoado teológico até o capítulo 11. O capítulo 12 ele faz uma transição, e então no capítulo 12 ele vai até o capítulo 15 falando das práticas cristãs. Então, esse texto que nós lemos aqui do capítulo 12 é uma transição da carta do apóstolo Paulo, da teoria para a prática, da ortodoxia para a ortopraxia. É uma transição, e nessa transição, o apóstolo faz um apelo, e ele envia duas ordens, um apelo e duas ordens. O apelo dele é que se ofereçam, ele está fazendo um apelo para que os cristãos se ofereçam por sacrifício vivo a Deus. E as ordens são: não vivam como o mundo vive, vivam para Deus. É isto. Nesses dois versículos, em que ele está saindo do seu arrazoado teológico e entrando na parte prática da vida cristã, essa transição, ele faz esta proposição: se ofereçam por sacrifícios vivos a Deus. Não vivam como o mundo vive, vivam para Deus. E aí eu queria falar sobre este apelo do apóstolo Paulo, que nos chama, que nos reclama a fazermos uma dedicação total a Deus. Veja o versículo 1 do capítulo 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Esse rogo não é apenas uma ordem, mas é sobretudo um pedido apaixonado, fervoroso, intenso, denota um desejo profundo do coração do apóstolo para que eles façam aquilo que ele já fez. É um desejo profundo, não é apenas uma ordem, mas é um pedido, um insistente pedido para que eles se coloquem. Paulo, na verdade, está abrindo o seu coração, ele está deixando-se conhecer os seus anseios mais profundos para com a igreja, para com o Evangelho de Deus no meio da igreja. Ele deixa-se conhecer, e ele suplica, e ele intercede aos seus leitores, para que aquilo que ele propõe e aquilo que ele roga é que os crentes de Roma, que os crentes que o ouvem, que o leem, ofereçam seus corpos por sacrifício vivo, por sacrifício santo, por sacrifício agradável a Deus. E ele vai dizer que isto é um culto racional. Esta linguagem que o apóstolo Paulo está usando aqui nesta transição é muito parecida com a linguagem do Antigo Testamento. Ele está usando esta linguagem ritualista do Antigo Testamento. É um sistema de ritos e processos que nós conhecemos bem, o Antigo Testamento, de sacrifícios de animais que o povo oferecia a Deus através dos sacerdotes. E aí tem algumas palavras-chave que eu quero destacar com vocês, que vai ser útil depois para nós finalizarmos a nossa conversa. Primeiro, ele fala de apresentar. Esta palavra apresentar, na linguagem ritualística do Antigo Testamento, ela significa trazer alguma coisa e oferecer a Deus. Não é só apresentar, mas implica você tirar algo que lhe pertence, algo seu, no caso, um animal, e oferecer, e apresentar, e dedicar a Deus. Esta palavra significa isto no contexto do culto do Antigo Testamento.
E o corpo, ele está falando, referindo ao corpo do animal, que era oferecido. Ele vinha vivo e ele era colocado morto pelo sacerdote sobre o altar. Então veja, ele está falando de coisas muito próprias do culto do Antigo Testamento. E o sacrifício é o ato dos corpos dos animais, que eram queimados, sendo oferecidos a Deus. Então o culto do Antigo Testamento consistia nisso, em que os animais eram trazidos vivos e eram mortos pelos sacerdotes, seus corpos eram queimados, consumidos totalmente pelo fogo, queimados em sacrifício, e a fumaça que saía do altar chegava a Deus como aroma suave e agradável. Era esta a conotação, o conceito, a ideia do culto no Antigo Testamento. Uma apresentação, o corpo do animal e o sacrifício que era aceitável a Deus. Paulo está usando essa figura de apresentação e oferecimento a Deus do Antigo Testamento, dizendo que agora os cristãos devem oferecer sacrifícios a Deus. Qual é a diferença? A diferença aqui é que eles, os cristãos de Roma, deveriam oferecer a Deus a si próprios. Eles deveriam se oferecer a Deus. E esta é a grande notícia de Deus em Cristo Jesus, que rompe definitivamente com os processos religiosos que vêm do Antigo Testamento, do povo judeu, que em Cristo Jesus, como Ele se ofereceu, Ele como sumo sacerdote se ofereceu em sacrifício, nós, você, eu, a sua família, todos nós nos devemos oferecer-nos como sacrifício a Deus. O corpo, ele está falando da pessoa por inteiro, o seu físico, a sua mente, o seu coração, os seus afetos, a sua vontade, a sua alma, a sua consciência, tudo que você é, tudo que nós somos, devemos oferecer-nos a Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, Paulo está falando de uma profundidade nessas palavras, que ele está, depois de falar de toda a obra que Deus realizou em Cristo Jesus, de tudo aquilo que Ele realizou, desde o chamamento, da escolha, do pertencimento, do laborar na vida do povo, de toda a obra da salvação. Então ele agora fala, rogo-vos que vocês então, como inteiramente, totalmente, de toda a sua integralidade de ser, não é apenas a mente, não é apenas o coração, não apenas palavras, mas como ser humano, pessoalmente, totalmente, completamente. Isso faz uma grande diferença na nossa relação de vida, na nossa relação de fé. Quando nós batizamos os nossos filhos aqui, não é apenas um rito, não é apenas um rito religioso, não é apenas uma manifestação de vontade que ela seja cristã, que ela seja crente, que ela comece a decorar versículos bíblicos e que ela possa lá na frente falar assim, Jesus Cristo é o meu Senhor. Não, trata-se de um desejo no coração dos pais de que seus filhos de fato sejam de Deus, sejam para Deus, completamente para Deus, integrados, colocados totalmente diante de Deus, assim como os pais estão totalmente dedicados a Deus. Este é o compromisso que nós estamos firmando como povo de Deus, quando nós oferecemos culto a Deus, não são apenas palavras que emanam, mas tem a ver com manifestações de toda a nossa pessoa, todo o nosso ser diante de Deus. E o verbo apresentar é o ato do sacerdote entregar tudo para sacrifício a Deus. Então, Paulo traça aqui esse paralelo. Assim como os animais eram entregues e queimados totalmente a Deus, assim também nós devemos nos entregar, nos dedicar, oferecer-nos totalmente a Deus. E aí ele usa uma palavra muito interessante. Ele fala, rogo-vos pelas misericórdias de Deus. Ô meu irmão, ô minha irmã, você sabe que as misericórdias de Deus são a causa de nós não sermos consumidos.
E as misericórdias de Deus, o que é misericórdia? É um ato de amor pela miséria do outro. É isso que Paulo está dizendo. Olha, as misericórdias de Deus não têm fim. E foram esses atos de misericórdia de Deus que eu suplico a vocês, eu rogo a vocês que façam isto. E quais são os atos de misericórdia de Deus? São os atos salvíficos de Deus na história. Ele nos chamou, Ele nos separou, Ele nos escolheu, Ele nos predestinou, Ele nos justificou e Ele vai nos glorificar. Esses movimentos iniciativos da parte de Deus para conosco exigem uma resposta. Qual é a resposta? Deus, eis-me aqui como estou, me coloco total, plenamente diante de Ti, totalmente, plenamente, como sou, como estou, o que tenho, o que não tenho, tudo diante de Ti. E a palavra, pois, tendo em vista, portanto, diante de tudo que foi colocado, dediquem-se. Quem está falando é o apóstolo Paulo. Quem está falando essas palavras a você e a mim nesta manhã não é o vosso pastor, é o apóstolo Paulo, o servo de Jesus Cristo, cuja vida estava totalmente entranhada, envolvida com a obra de Deus em Cristo Jesus pelo Evangelho. Teólogo dos judeus, perseguido da igreja, encontrado pelo Cristo da fé, se tornou um perseguido por causa da fé cristã. Quem escreve é alguém que está sempre envolvido e cujo o corpo, o coração, a alma está sempre sobre o altar do Senhor. Ele está dizendo para você nesta manhã, meu irmão, minha irmã, preste atenção. Vocês não pertencem ao mundo. Deus mirou-vos, Deus escolheu-vos, Deus tirou-vos do caminho da perdição, Deus lhes deu uma identidade, Deus imprimiu nele o caráter de Cristo, Deus chamou-vos do pecado para a vida, da perdição para a salvação, Deus operou eficazmente pela graça maravilhosa e outorgou-lhes o Espírito Santo. Agora vocês pertencem a Deus, não pertencem ao mundo, não pertencem a nenhum compacto com o diabo, vocês não pertencem a si próprios, vocês pertencem a Deus, e como pertencentes a Deus, ofereçam-se, dediquem-se totalmente a Deus. Pare para pensar um pouco este grau de exigibilidade que o apóstolo Paulo está colocando sobre o povo de Deus nesta carta, e veja os resultados práticos do que há de acontecer na tua vida, o que acontece na tua vida, na tua família, nos teus relacionamentos, quando você, em dedicando-se a Deus, você vive a partir de Deus e não a partir de si. Em que você vive a partir da mente de Cristo e não a partir da sua mente depravada, comprometida, envolvida com o mal. Pense um pouco sobre as consequências e os movimentos que emergem na tua mente, no teu coração, e que apacentam a tua alma quando de fato você assume esse compromisso, essa responsabilidade individual e pessoal de colocar-se no altar de Deus e falar: Senhor, o meu casamento está aqui comigo, eu coloco diante de Ti o meu cônjuge, os meus filhos, os meus bens, a minha mente, o meu coração, o meu corpo. O meu corpo agora é instrumento de justiça, instrumento de santidade. Pensa nas transformações profundas que hão de ocorrer na tua vida, na tua história, na tua jornada. Que diferença isso causa na vida da família, na vida do seu cônjuge, na vida dos seus filhos, na vida dos seus pais. O apóstolo Paulo está falando que o evangelho é contracultural, ele não coaduna o mal com a graça. A graça é esse movimento do céu que purifica, que extirpa, que limpa, que restaura a nossa identidade como povo de Deus. Eu diria para os nossos adolescentes, que estão, muitas meninas aqui, que estão procurando um abençoado para casarem-se, não pense que ele seja rico, que ele seja pobre, que ele seja bonito, que ele seja feio, que seja servo de Deus, que tem esse compromisso que você tem no seu coração, que tem esse desejo que você tem no seu coração, de ser de Deus, de ser para Deus, de viver para a glória de Deus.
Que você construa esses valores e assente no teu coração, no teu peito, esse desejo ardente de separar-se do mundo para Deus, de tirar os olhos, de flertar com os prazeres mundanos e voltar-se purificando a mente, a consciência para Deus. Isto faz diferença. Isso te torna uma preciosidade, um instrumento vivo nas mãos de Deus. Eu fico pensando que, às vezes, nós gastamos tanta energia com processos religiosos, tanta energia com procedimentos religiosos, gastamos tantos recursos, tanto tempo, e muitas vezes nós ficamos enfadados, cansados, meio que desanimados. Esse negócio de vir para a igreja, ir para a igreja, e fazer isso e fazer aquilo, às vezes é um enfado, é um cansaço, porque de fato é. Porque quem não tem esse compromisso santo, esse desejo profundo, que não tem no peito essa gratidão, esse olhar cheio de gratidão, de graça sobre graça, que Deus operou na sua vida, na tua mente, nos teus membros, quem não tem esse sentimento de pertença, eu quero dizer para você que viver no meio do povo de Deus, de fato, deve ser uma chatice. Deve ser muito enfadonho, mas é precioso quando nós sabemos que Deus está no nosso meio e que o Espírito Santo que habita em nós está no meio do povo de Deus. E então, quando nós nos ajuntamos e nós cantamos essas lindas canções como hoje cantamos, meu irmão, quer dizer para você que algo novo acontece aí. Algo novo acontece aí no teu peito, na tua mente, no teu coração. Quando você, humildemente reconhecendo a vileza, a tragédia, a dificuldade que está aí dentro de você, no teu peito, no teu coração, e você então desopila, e você abre e fala: Senhor, eu quero entregar-te o meu cansaço, eu quero entregar-te o meu pecado, eu quero entregar-te, ó Deus, o meu desânimo, a minha dificuldade, e você então dá nome a essas coisas diante de Deus, e você fala: Senhor, eu sou totalmente tua, eu sou totalmente teu, para a glória do teu nome, a minha atividade profissional, os meus bens, os meus recursos, a minha condição de existir está diante de ti, Senhor, disponha-te como lhe convém. Isto que o apóstolo Paulo está falando, essa dedicação, e é óbvio que isso é contracultural, isto não é algo que o mercado te ofereça, não é algo que as pessoas sentem-se animadas em fazê-lo. Isso é um chamamento para aquele que pertence a Deus em Cristo Jesus. E nesta manhã eu quero deixar isso claro, meu irmão, minha irmã, ao teu coração. Porque nós vamos fazer eleições, nós vamos reeleger um presbítero e diáconos, e eles estão dizendo: eis-me aqui, Senhor, eu estou aqui à disposição do Senhor, quero servir ao Senhor nesta igreja. E há de se ter um reconhecimento do que Deus está fazendo na vida desta igreja, quais são as pessoas que Deus está chamando para a sua obra, quais são os homens, quais são as mulheres que Deus está despertando entre nós, para fazer aquilo que Deus quer que nós façamos, no espaço e no local que Ele quer. Isto nós precisamos compreender e buscar quando cada um de nós conscientemente nos dedicamos ao Senhor. O cristianismo, ele é singular, meus irmãos. O cristianismo é singular porque a nossa fé nos chama a oferecer ao Deus que agiu em nosso favor. Não é um movimento que vai buscar alguma coisa, não, é uma dedicação, é uma entrega, como resposta de tudo o que Deus fez. Então, com o coração grato, com a alma saciada, com a mente renovada, eu digo: Senhor, eu quero ser para a tua glória. Simples assim. Agora, há desafios nessa dedicação total, há desafios, e eu quero rapidamente ler Romanos 6, os versículos de 12 a 14, que fala justamente sobre os desafios que nós temos para essa dedicação. Veja que o apóstolo Paulo vai escrever no capítulo 6. Ele vai dizer: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões.
Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim debaixo da graça. Eu quero concluir com 2 exemplos históricos que são consistentes. Hudson Taylor. Hudson Taylor é chamado o pai das missões. Ele viveu entre o ano 1832 e 1905. Hudson Taylor é um inglês, filho de farmacêutico, que nasceu em York, no leste da Inglaterra. Na adolescência vieram as dúvidas e as lutas, até que um dia, quando estava sozinho em casa, querendo distrair-se com leituras, ele leu num tratado a seguinte expressão: a obra concluída de Cristo, tudo está consumado. E isso saltou ao seu coração, saltou aos seus olhos. E então ele disse: naquele momento, eu senti-me aliviado, dizendo para mim mesmo: se o perdão dos pecados está consumado, então o meu pecado está incluído. Ele entendeu esta verdade de que tudo que Cristo realizou na cruz incluía também os seus pecados. E então, a mesma certeza que sentiu quando leu as palavras do tratado, ele teve quando ficou sabendo dos milhões de chineses que nunca ouviram de Jesus. Então, ele reconheceu: lá é o meu lugar, lá. E prometeu a Deus que a partir daquele momento, tudo o que era e tudo o que tinha, ele ia usar para Deus. Mais tarde, ele vai dizer: nunca esquecerei o meu sentimento depois da promessa que fiz a Deus. Não dá para descrever em palavras. Senti a presença de Deus com quem eu tinha feito este pacto. Eu estava convicto de que recebi esta ordem: vai em meu nome para a China. Então, ele fundou a missão para o interior da China. Taylor dizia o seguinte: como a obra é de Deus, ele tem o compromisso com a sua obra, e por isso ele mesmo vai cuidar de tudo. Nos seus chamamentos, nas suas pregações, ele perguntava: você já pensou nos 450 milhões de chineses que não ouviram de Jesus? Você acredita que cada um deles tem uma alma? Você acredita que abaixo do céu não existe nenhum outro nome pelo qual sejam salvos do que o nome de Jesus? Você acredita nisso? Se você acredita nisso, então pense nesses 450 milhões e examine-se perante a face de Deus. Ele dizendo isso nos seus sermões. Se você está fazendo tudo o que está ao seu alcance para que o seu nome seja glorificado, porque você se recusa a ajudar o seu rei na luta contra o adversário. Hudson Taylor tinha o seu coração inflamado por Deus, queimava, ardia o seu peito por Deus, e esse ardor, esse desejo de viver santamente o levou para uma das grandes obras que até hoje há uma igreja subterrânea na China que cresce vertiginosamente naquelas vilarejos, daqueles lugares onde plantam-se arroz. Há uma igreja que se curva, que se prostra ante o Rei dos Reis, Cristo Jesus, porque alguém saiu do conforto de sua casa e foi para lá, convicto de que Deus tinha ovelhas naquele lugar. A confiança em Deus era enorme, enorme. E ele dizia: se Deus manda os missionários, Deus também vai acompanhá-los e ajudá-los. O Senhor não espera de nós uma fé grande. Deus espera que tenhamos fé num grande Deus. Essa é a palavra, uma expressão de Hudson Taylor. E outro personagem é John Hus. John Hus, reformado, que plantou o presbiterianismo na Escócia. John Hus. John Hus era um fervoroso pregador. Não tinha muita eloquência na fala, não era muito pródigo no uso das palavras, não era eloquente, mas era fervoroso.
era um homem destemido, corajoso. E a rainha escocesa dizia sobre ele: tenho mais medo das orações de John Hus do que enfrentar os exércitos inimigos. E sabe pelo que ele orava? Olha a oração de John Hus: Senhor, dá-me a Escócia ou eu morro. Meu irmão, você já pensou o que Deus pode fazer através da tua vida, na vida do teu filho, na vida do teu pai? Você já pensou, você já considerou o que Deus move através de um coração, de uma alma entregue, derramada aos pés do Senhor? A obra que Ele pode fazer através da tua vida, da tua atividade profissional, no seu dia a dia. Os instrumentos que Deus usa são homens e mulheres comuns como você e eu. Homens corajosos, mulheres dedicadas, mulheres que amam, servem a Deus com todo o coração. Eu fico pensando que a igreja precisa acordar para essa realidade, despertar do sono, da inércia, olhar para os campos, olhar ao entorno do seu bairro, olhar no seu prédio, olhar na vizinhança, olhar dentro de casa, nos familiares. Vivemos dias maus, vivemos dias difíceis, vivemos dias terríveis. É tempo de voltarmos quebrantados, colocarmos-nos diante do altar de Deus e dizer: Senhor, usa-me, Senhor, mova meu coração, mova minha alma, quero ser tua, quero ser teu para a glória do teu nome. Porque isso faz diferença, meu irmão. Às vezes nós vamos à oração mais murmurando, reclamando, como uma mendicância, querendo saquear o céu. O que nós precisamos, o que Deus quer, são crentes consagrados, vertidos, debruçados sobre a cruz de Cristo, dizendo: Senhor, eu sou teu para a glória do teu nome. A história da igreja é marcada pelo sangue dos mártires. A igreja caminha em solo fértil, que foram fertilizados pelos corpos dos santos de Deus do passado. Nós marchamos numa história marcada pelo Deus que verteu seu corpo e seu sangue por nós. E Ele é que nos anima, é nele que nós avançamos, é por Ele que nós caminhamos, é para a glória dEle que nós vivemos. Que Deus te abençoe. Vamos orar? Eu não sei como você entrou aqui nesta manhã, mas eu sei como você pode sair. Talvez nessa manhã Deus está fazendo você lembrar de pessoas que um dia você disse: sim, eu vou orar por esta pessoa. Talvez Deus te faça lembrar nessa manhã, sim, daquelas pessoas que você disse: sim, eu vou falar do Evangelho para esta pessoa. Ou talvez Deus está fazendo você lembrar daquelas pessoas que precisam desesperadamente da tua palavra de amor, de afeto, do teu abraço, de uma palavra de esperança, de uma palavra de poder. Ô meu irmão, pare de ficar lambendo as próprias chagas, olhe os campos que estão prontos para a ceifa. Chega de murmúrios, vamos fazer o que nos é chamado a realizar, a obra de Deus. Ó Senhor, nós como povo do Senhor nesta manhã, quebrantados, humilhados, movidos pela Tua palavra, dizemos: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim. Queremos de fato e em verdade fazer a diferença nesta geração, Senhor. Queremos de fato e em verdade construirmos famílias que são Tuas. Queremos educar filhos para a glória do Teu nome, Senhor. Queremos educar filhos que façam a diferença nesta geração, Senhor, tão descomprometida com a eternidade. Queremos que os nossos filhos, ó Deus, de fato sejam consagrados, servos úteis, utensílios valiosos, preciosos nas Tuas mãos. E nessa manhã nós oramos assim: Senhor, a começar em mim, quebra corações. Oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos e irmãs,